Atenção cruzeirenses da rede 6-1 para o top de 6 segundos. E aí galera, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje eu prometo que vai ser rápido, tá? Mas a ideia é falar um pouco sobre casos que têm movimentado aí os bastidores do Cruzeiro nessa semana. Primeiro é o Gonzalo Latorre, né, o atacante uruguaio que veio pro Cruzeiro em 2015. Desde então tem colecionado situações polêmicas nos bastidores e nada de jogar no profissional. Quando entrou nos jogos da base também não se destacou. Falarei também sobre a especulação de venda do Arrascaeta para o futebol dos Estados Unidos, né, mais especificamente o Orlando City. E sobre o conselheiro nato do Cruzeiro aí que pediu investigação nas contas da diretoria, especificamente na gestão recente de Gilvan com o Bruno Vicentim, que era o vice-presidente de futebol. Antes de mais nada, peço para deixar o like aí no vídeo, se inscrever no canal se não for inscrito, divulgar para os amigos aí e tudo mais. Vamos ajudar o canal 6-1 a crescer, beleza? Vamos lá então para as informações. Bom, a questão do Latorre ela é complicada desde o início, né? Um jogador que foi contratado ali no mesmo tempo que o Arrascaeta e foi uma situação até de uma venda casada, né? Meio que o empresário dele colocou o Arrascaeta no Cruzeiro com a obrigação do Cruzeiro trazer também esse jogador. Gonzalo Latorre na época era um jogador da base do Peñarol, acabou saindo do clube, indo jogar no Atenas, que é outro clube uruguaio, e ninguém entende muito bem de onde que o Cruzeiro tirou pagar tanto dinheiro por esse jogador. A dívida pela contratação dele já chega próximo dos 12 milhões de reais na FIFA. E pelo que o Gilvan falou recentemente, esse valor tem uma parte que é da compra do Arrascaeta, outra parte que é do Latorre. Basicamente os caras fizeram uma grande salada, uma grande bagunça ali naquela contratação e é o espelho do desastre que foi aquele momento no início de 2015, onde a gente desmontou o nosso time, contratou uma baciada de jogadores que não tinha condição de ser titular, de ser importante com o Cruzeiro, e existem três culpados por isso. Um principal, que é o Gilvan, o presidente, querendo ou não, tudo a maior responsabilidade é dele, porque ele é o responsável, é ele que assina o cheque. Mas os senhores Valdir Barbosa e Beneci Queiroz têm grande participação nisso. Foi o trio que só fez desgraça com o nome do Cruzeiro naquele início de 2015 e devem ser eternamente responsabilizados pelos anos desastrosos que a gente teve em 2015 e 2016. Agora parece que finalmente o clube começa a achar um norte, né? Tá tomando um prumo, voltou a ser campeão e tudo mais, mas a gestão tem que ser muito melhor feita a partir de agora, porque senão daqui a pouco a gente vai estar no buraco sim. Sobre algumas situações que o Latorre relatou, né, de por exemplo ter que treinar separado, usar roupa de treino velha e tudo mais, esse é um tipo de coisa que eu acho completamente desnecessário a partir do momento que foi o Cruzeiro que foi lá bater no Uruguai, no empresário, seja lá em que diabo que for, para contratar o jogador. Se você contratou um profissional pagando a ele mais do que ele merece, o problema é único e exclusivamente seu. Você não pode depois tratar mal o seu funcionário para tentar justificar alguma coisa como o baixo rendimento do atleta. Me parece óbvio que o Latorre não tem qualidade suficiente para jogar no Cruzeiro. Pelo menos assim, eu vi 2 jogos dele na minha vida e nenhum dos 2 ele fez nada. E o Latorre, a partir do momento que foi contratado e tem seu vínculo até dezembro de 2019, precisa ser tratado de maneira extremamente profissional e respeitosa pelo Cruzeiro. A melhor solução é conseguir arrumar uma venda dele, nem que seja uma cessão de graça, nem que a gente dê ele de graça para os outros, só para não ter que continuar arcando com os salários. Ou pelo menos emprestar, porque jogador precisa jogar, o cara não pode continuar nessa situação para sempre. E já emendando nesse assunto, né, um conselheiro nato do Cruzeiro entrou com uma carta na diretoria pedindo que seja feita uma auditoria, né, uma fiscalização em todas as contas do clube recentes. E essa situação do Latorre, assim como tantas outras negociações, justifica sim que seja feita de fato uma apuração. Por quê? A grande maioria de nós tem a impressão de que o dinheiro no Cruzeiro meio que some. Eu entendo que o dinheiro some, vou colocar entre aspas aqui, porque a nossa folha salarial é muito alta e isso acaba consumindo qualquer receita que a gente recebe. Até porque você vira e fala, o clube recebe 20 milhões de reais de um patrocínio. 20 milhões de reais não é nem 2 meses de salário. Então assim, eu acho que o grande problema do Cruzeiro hoje é a folha salarial, que foi inchada lá atrás na era Matos, a gente não pode esquecer disso nunca, mas que se a gente tivesse gestões responsáveis desde então, né, o Matos já saiu do Cruzeiro tem 3 anos, não é verdade? Ele saiu no fim de 2014.
Então nós estamos 15, 16, 17 sem conseguir resolver esse problema, e até um pouco pior, a gente está agravando ele, né? Fica empurrando tudo com a barriga e cada vez o clube deve mais, se afunda mais na lama, e não é título que vai resolver isso. Até porque é bem óbvio, se vocês olharem a premiação de qualquer campeonato, por exemplo, a premiação do Brasileiro, ela é baixíssima quando a gente relaciona o quanto um clube gasta para poder manter um time ou para poder montar um grande time. Então aquele raciocínio de que vamos montar grande time porque grande time paga a conta é mentira, grande time não paga a conta. Só ver que os últimos grandes times campeões brasileiros, né, por exemplo, Cruzeiro 2014, Corinthians 15 e até o Palmeiras 16, os dois primeiros sofreram desmanches, né? E o Palmeiras de 2016 não sofreu desmanche, porque a Crefisa é muito rica, não precisa fazer isso, mas perdeu o Gabriel Jesus. O nome do conselheiro que fez o pedido é Guilherme Oliveira Cruz, ele é advogado e conselheiro nato do Cruzeiro, e eu acho que o pedido é muito válido, esperamos sim que haja uma auditoria bem feita, que as coisas sejam colocadas às claras, porque se houver alguma situação mal explicada, seja ela de corrupção, seja ela de qualquer jogada errada aí, cara, os responsáveis têm que ser punidos. E é obrigatório também que o Cruzeiro muito em breve mude seu estatuto para responsabilizar presidentes e diretores por qualquer dívida contraída durante suas gestões, tá? É completamente inaceitável que um clube de futebol, assim como qualquer outra empresa ou até a gente que é pessoa física, gaste mais do que recebe. Por fim, mais dá uma informação que o Arrascaeta teve proposta para sair do Cruzeiro. Segundo fontes, a proposta era de 6 milhões de euros no total, sendo que seriam 3,6 milhões de euros entrando para o Cruzeiro. Apesar da gente só ter 30% do jogador, normalmente fazem esse tipo de composição, até porque senão o Cruzeiro não iria liberar, né? Porque de 6 milhões de euros, o Cruzeiro receberia 2 milhões só, né? Pelos 30%. Nessas condições, seguramente o Cruzeiro não aceitaria. Então eles acabam fazendo uma composição ali, mas aparentemente o Cruzeiro rejeitou a proposta. Pelo menos essa foi a primeira versão, né? Depois deram uma segunda versão de que o Cruzeiro aceitou receber 3,6 milhões de euros pelo jogador, mas o Arrascaeta rejeitou jogar no futebol americano porque ele acredita que pode se valorizar mais jogando no Cruzeiro. E também tem a questão da Copa do Mundo. O cara tem um temor ali de que indo para os Estados Unidos ele pode perder um pouco do ritmo, não ser convocado, né? Porque só tem uma convocatória antes da Copa do Mundo. Acredito que no mês de março, e março é justamente quando começa a temporada dos Estados Unidos. Então a ideia do Arrascaeta é continuar no Brasil, onde ele vai poder jogar, se mostrar melhor e valorizar também para poder jogar a Copa do Mundo. Acho que por linhas tortas foi feita a coisa certa. O Arrascaeta não me parece ser o jogador para negociar agora, até porque pelo talento que ele tem, receber só 3,6 milhões de euros é muito pouco, né? Isso vai dar o que? Uns 10, 11, sei lá, 12 milhões de reais no máximo. Eu acho que vale a pena mantê-lo, até porque ele tem contrato até 2019 com o clube. Então a gente mantém agora Copa do Mundo, tomara, né, que ele consiga fazer uma boa Copa. A gente consegue vender ele por um valor bem mais interessante que isso, ou mesmo aproveitar o jogador, né? Porque a gente deve lembrar que o foco de um clube de futebol é sempre o retorno técnico em campo antes da questão financeira, por mais que essa também seja muito importante. Se o Cruzeiro precisa tanto vender um jogador, o jogador que a gente tem a vender não é meia nem atacante. O jogador que a gente tem para vender é o Murilo, zagueiro, não que seja um zagueiro ruim, ele é um jogador de qualidade, também pode se valorizar muito no futuro, mas pode, né? Eu não tenho tanta confiança assim que o Murilo vai se tornar um grande zagueiro do futebol mundial, que vai valer muitos milhões. Se houve uma proposta de 4 milhões de euros do futebol italiano recente por ele, eu acho que se houver uma proposta ali na casa de uns 6 milhões assim, eu trataria de vender esse jogador, porque é um cara que pode fazer esse dinheiro entrar para a gente conseguir pagar as contas aí nesse fim de ano, que a gente sabe que o Cruzeiro está numa situação complicada, até devendo salário para atletas, e a posição de zagueiro me parece a menos carente do elenco, porque além da gente ter Léo, o Manuel, tem o Digão, tem o Dedé que, vamos lá, né, talvez volte aí pro ano que vem. Tem o Arthur da base que já tá integrando o plantel principal, tem o Fabrício Bruno que pode voltar de empréstimo, tem também bons zagueiros na base, tem o Kaká, o Gustavo Risso, o Ronaldo. Enfim, eu acho que a posição de zagueiro é a que a gente menos está sofrendo por agora, e entre vender Murilo e Arrascaeta, até porque pelo Murilo a gente pode ter mais dinheiro do que pelo uruguaio, eu acho que é muito mais inteligente vender o Murilo, porque a gente já tem uma reposição pronta no setor. Enfim, galera, tá aí o vídeo. Eu falei que seria um vídeo curto e aparentemente não foi, já tem uns 15 minutos que eu tô gravando aqui, mas paciência.
Gostaria de ouvir agora a sua opinião sobre os temas que abordei aí, vamos trocar uma ideia sobre essas situações do Cruzeiro. Como sempre peço, para deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e trocar uma ideia aí nos comentários, divulgar o canal para amigos e tudo mais. Tudo que a gente puder fazer para ajudar o canal 6x1 a levar mais a palavra de cruzeirenses para outros cruzeirenses. E tamo junto. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!